Contabilidade financeira pessoal, uma forma de pensar contabilidade. Eu vou te convidar a pensarmos a contabilidade aplicada a pessoas de uma maneira diferente, ligada com educação financeira, ligada com coaching financeiro, pensando a mente das pessoas numa abertura de mente para que as pessoas possam prosperar. Esse é o meu convite. Vem junto comigo. Eu me chamo Marlise Alves e nós vamos começar essa jornada que vai te levar à prosperidade para a sua vida pessoal e também, quem sabe, uma forma de pensar diferente a contabilidade e aplicar isso também aí para os seus clientes. Vamos juntos, eu vou compartilhar aqui minha tela, quero contar para você um pouco da minha história aqui na MM Contabilidade, a minha jornada profissional, e vou então aqui começar fazendo essa apresentação. Já falei do título Contabilidade Financeira Pessoal, uma forma de pensar a contabilidade. Eu estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina, sou natural daqui mesmo, nascida nessa ilha maravilhosa. Você vai ser muito bem-vindo, bem-vinda quando vier a Florianópolis. Entre em contato comigo quando passar essa pandemia, né? E vai ter o melhor carinho aqui da minha parte quando você falar que viu essa palestra aqui no Pensar Contabilidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu escritório. Vai ser um prazer conversarmos. Para me apresentar, eu vou me apresentar de uma maneira diferente. Até deixei aí o meu currículo para você olhar, mas eu quero contar para você a minha história pessoal. Como que isso surgiu na minha vida? Como que essa contabilidade financeira pessoal fez sentido para mim e começou a acontecer aqui na minha vida. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu fui parar na contabilidade lá em 1993, faz muito tempo. E essa escolha, por muitos anos, eu terceirizei. Eu achava da minha parte que eu tinha escolhido a contabilidade por influência familiar. E por muito tempo me culpei por isso, né? Na verdade, eu não me culpei. Eu culpei essas pessoas que disseram: Marlise, vai fazer contabilidade. A contabilidade é algo rentável, dá dinheiro. Você pode trabalhar por conta própria. Depois de muito tempo que eu descobri que essa escolha foi minha. E por quê, né? Porque a contabilidade, para mim, por muito tempo foi sofrimento. E eu vou te contar isso aqui nessa história. Nessa foto aí, a galera da UFSC, lá de 95, muitos desses ainda temos contato. Tem até um professor aí no meio da foto. E como é interessante a gente rever a nossa história. Como que você foi parar na contabilidade? E aí, essa contabilidade, né, me levou ao empreendedorismo. Com 21 anos, em 1997, isso, eu comecei a empreender trabalhando por conta própria como contadora, e esse foi o primeiro equipamento que eu comprei, né? Uma máquina de escrever Remington 20. Daí saía todos os DARF, saía GFIP, saía folha de pagamento, saía tudo daí, né? Então, esse foi o meu primeiro instrumento de trabalho. Para ver que eu sou bem antiga aqui na contabilidade, né? Já se vão mais de 20 anos de atuação aqui na minha empresa chamada MM Contabilidade. E como empreendedora, né? Eu comecei aí cedo, com 21 anos, mas eu costumo dizer que eu comecei sem saber para onde ir. Meio Alice lá no meio daquela bifurcação, que ela encontra o gato e pergunta: gato, para onde devo ir? Bom, vai para onde que você quer ir, Alice, né? E a Alice diz: eu não sei. Então pega qualquer caminho. E eu fui assim nesse sentido. Aparecia uma demanda de trabalho aqui, eu aceitava. Aparecia outra demanda de trabalho ali, eu aceitava. Pensei em desistir nos primeiros 2, 3 anos do negócio. Pensei sim, mandei currículos para vários lugares, mas não, continuei firme e hoje a nossa empresa já está consolidada e oferece um trabalho diferente que eu quero comentar aqui nessa palestra com você, que se chama Contabilidade Pessoal Financeira ou Contabilidade Financeira Pessoal. Mas para a gente pensar aqui contabilidade de uma maneira diferente. Vou falar então aqui como que surgiu esse tipo de negócio aqui, né? Primeiro de tudo que foi a observação dessa dor do cliente. Ao longo de todo o tempo em que eu atuei aqui na contabilidade, em que atuo na contabilidade, foi muito fácil de identificar uma dor comum dos clientes. Os clientes como pessoa jurídica, né? Aqueles que tinham uma empresa, nós atendemos aqui pequenos negócios, microempresas, microempreendedor individual hoje. Nós começamos a identificar que aqueles que tinham um caos financeiro no seu negócio, que tinha uma bola de neve ali de financiamentos e endividamentos, que não tinham fluxo de caixa, não conseguiam se organizar, não conseguiam nem fazer uma gestão, não sabiam o custo do produto, não sabiam nem se a empresa estava dando lucro ou não.
esses tinham problema financeiro pessoal. Isso ficou muito claro e evidente quando eu comecei a atender mais de perto os clientes das empresas, percebendo então que lá na vida pessoal deles também estava um caos relacionado a dinheiro. Sabe o que eu descobri também? Que nos atendimentos de imposto de renda, ano a ano, né, eu comecei a monitorar um grupo de clientes aqui da minha região, de Florianópolis, que trabalhava na mesma empresa, todos eles eram engenheiros, tinha uma família mais ou menos aí de 3, 4 pessoas, moravam num bairro próximo a esse local de trabalho. Eu comecei a perceber que esses engenheiros, alguns deles, voavam de um ano para o outro no sentido de evoluir financeiramente, adquiriam patrimônio, faziam reservas e aproveitavam a vida, além de tudo isso, enquanto um outro grupo parece que descia uma escada. Eles simplesmente se endividavam, pegavam empréstimos e aquilo ali não ia bem. E sempre, ano a ano, na época do imposto de renda, era aquela reclamação, né? Aquele grupo que estava descendo a escada sempre reclamando e aquele grupo que subia, estava tudo certo, eram pessoas tranquilas e pessoas de comportamento aí bem tranquilos, né? Assertivos com relação ao dinheiro. Será que isso você também consegue identificar aí nos seus clientes da contabilidade? Essa foi uma dor do cliente, uma dor comum que chegou para mim aqui no escritório. Mas não é só a dor do cliente que surgia nessa época. Surgiu uma outra dor, a minha dor. E aí eu quero comentar com você que essa, doía bastante, né? A minha dor relacionada ao meu negócio contábil. Eu tinha duas dores principais. A primeira de não conseguir ajudar. Então, eu me sentia sem recursos suficientes para conseguir ajudar o cliente. E a segunda dor, eu me sentia uma contadora da feira. Aquela que só entrega DARF, que só entrega folha de pagamento, que entregava, assim, um balancete, um balanço, um razão, as peças contábeis, mas que os donos de empresas, os donos de negócio acabavam não utilizando aquelas informações. E essa minha dor era muito profunda, porque eu não via sentido para o negócio. Parece que a gente era mais funcionário do governo do que um apoio àquela pequena empresa, aquele pequeno negócio. Eu não conseguia me sentir como o cientista da riqueza. Não, muito de longe, né? Não via sentido para mim atuar na contabilidade. Por mais que eu já tivesse essa empresa contábil há praticamente 10 anos, quando eu consegui olhar para essa dor, verificar que realmente era um negócio rentável, já tinha minha equipe de funcionários, ainda assim essa dor continuava na minha vida. E aí eu precisava fazer algo com isso, né? Que tipo de coisa eu precisava fazer? Minha mente era puro ponto de interrogação, sem saber nem por onde começar. Eu queria ajudar, mas realmente eu não sabia como. Então, foi necessário que eu rompesse com as minhas próprias crenças. No fundo, o que eu acreditava, né? Que escritório contábil, que empresa de serviços contábeis tinha que ter uma forma tradicional de ser, que tinha que entregar aquilo que o cliente comprou, e realmente tem que entregar aquilo que o cliente comprou, mas ele pode ter alguns extras ali. No fundo, eu me senti incapaz de poder ajudar o meu cliente de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais direta, não conseguia entrar para executar esse serviço. Então, por onde começar? E aí é que surge esse nome que eu mesmo dei, que é contabilidade financeira pessoal, esse serviço que a gente executa aqui no trabalho. Primeiro ponto, né? Entendendo as necessidades dos clientes. Entender o que eles precisam. E eu consegui aqui consegui verificar o seguinte, que os clientes precisavam de ajuda na área financeira. E por N motivos. Um porque estavam totalmente endividados, outro porque ganhavam e gastavam tudo, não conseguiam evoluir financeiramente, outro por falta de organização financeira, ficar tudo misturado, tudo uma bola de neve, outros porque queriam empreender, desejavam ter um planejamento financeiro assertivo para os seus negócios, outros porque pensavam em investir, enfim, era preciso então remodelar essa vida financeira dos clientes, e foi aí que surgiu essa contabilidade financeira pessoal. Do outro lado estava eu, né, com muita vontade de ajudar, assim como eu adoro ajudar os clientes, estava ali disponível para quem quisesse solicitar essa ajuda. Segundo passo aqui dentro disso foi buscar conhecimento. Eu senti, então, que todo conhecimento contábil, que todo conhecimento enquanto cientista da riqueza, ele não era suficiente para aquilo que eu gostaria de entregar. Porque eu não gostaria somente de pegar aqueles números do cliente, transformar numa bela planilha e dizer, olha,
você está gastando mais do que você ganha. Olha aqui nas suas contas. Eu fiz isso inicialmente, mas eu sentia que eu não conseguia modificar a forma do cliente olhar para isso. Então, olhar para esses números, né, e tomar decisões assertivas. Por mais que eu conseguisse demonstrar através dos números, eles não mudavam o comportamento. Foi aí que eu comecei a agregar outros conhecimentos que eu quero dividir aqui com você. Conhecimento, por exemplo, de educação financeira aqui no Brasil, né? Então, perceba bem, né? Essa foto mostra um pai, uma mãe, uma criança, simbolicamente com moedas, mas aqui no Brasil, a verdade é que nós não tivemos educação financeira de base familiar. Você pode responder aqui para mim, né? Você teve alguma educação financeira em casa? Quando você recebeu o seu primeiro salário, alguém sentou do seu lado para dizer o que era para fazer? Posto que não, né? Aqui é muito raro as pessoas que tiveram esse tipo de educação financeira. E o outro ponto, a parte do histórico financeiro no Brasil. Nós temos uma história financeira, cada um de nós, e é preciso que a gente entenda que cada um de nós leva como uma grande mochila financeira nas costas. Aqui nessa mochila tem aí a história financeira do seu pai, a história financeira da sua mãe, muitas vezes vem de famílias diferentes, um teve muita prosperidade, o outro passou muita necessidade, e eles constituem essa família e você vai se moldando aquele fato. Pode ser que o seu pai, e aí quando eu falo aqui pai e mãe, pode ser também o seu cuidador, a sua cuidadora, um vô, uma avó, um tio, uma tia, ou até a instituição mesmo que criou você. É importante a gente observar, né, que tipo de histórico é esse financeiro pessoal que eu tenho. Será que o meu pai era aquele tipo de pessoa que gastava mais do que podia? Será que a minha mãe se omitia frente ao dinheiro? Que tipo de relação financeira existia entre os dois? Tudo isso foi me moldando enquanto pessoa relacionante com o dinheiro, pessoa que se relaciona com uma vida financeira. É preciso a gente identificar isso, saber de onde que veio. E com essa educação financeira aqui no Brasil e esse sistema, eu comecei a entender um pouquinho mais, né? Poxa vida, então existe algo a mais do que se reflete nessa vida financeira hoje. Um dos pontos são também as travas relacionadas ao dinheiro, as crenças que precisam ser quebradas quando o assunto é dinheiro. São frases que são ditas, frases que são faladas na nossa infância, na nossa adolescência, ou até na sociedade, estão embutidas aí na sociedade, que muitas vezes a gente não se dá conta, mas elas ficam impedindo a gente de evoluir. Quer ver um exemplo? Né? Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, dinheiro é a raiz de todo mal. Ficar rico exige muito trabalho e luta. A maioria dos ricos faz algo desonesto. Não sou bom em matéria de dinheiro e finanças. Se você tem uma dessas frases, se você tem isso como... Cada vez que você vai fazer alguma coisa, você pensa, não, mas espera aí, todo rico é desonesto mesmo. Você acha que você vai evoluir financeiramente? Não vai, assim como aquele seu cliente. Então, é preciso que você entre nas crenças do seu cliente, identifique cada uma dessas crenças, e ajude, então, ele nesse rompimento, fazendo com que olhe para o dinheiro de uma maneira diferente. Outras frases aqui, né? Se eu tiver muito dinheiro, poderei perdê-lo. Gostaria de não ter que lidar com dinheiro. Muitas das oportunidades já passaram. Ou eu sou muito velho, ou eu sou muito novo. Então, esse tipo de frase, ele impede a evolução financeira. Essa frase mesmo, né? Essa 9 que eu li agora, muitas das oportunidades já passaram. É bem interessante porque, às vezes, os empreendedores, né? Chegam até aqui, vão fazer um planejamento, pensar um negócio, e eu ouço isso, mas eu acho que eu sou muito novo ainda para empreender, ou então eu sou muito velho. Então veja só, a crença que limita o processo de evolução financeira. Não gosto de administrar dinheiro, os clientes acham que a gente, enquanto contador, a gente ama administrar dinheiro, nós amamos planilhas, amamos controles. E muitas vezes eles vêm nos pedir esse socorro porque nos veem como profissionais que sabem cuidar muito bem desse dinheiro. Aí eu pergunto para você, né? Você tem cuidado bem do seu dinheiro? Porque isso tudo vai fazer sentido, essa contabilidade pessoal financeira, ela faz sentido quando ela é aplicada primeiro para mim, para depois eu ajudar outras pessoas. Pessoas ricas não são felizes, é um exemplo de crença também, e nunca fui feito para ser rico é um outro exemplo de crença. Então, as crenças relacionadas ao dinheiro travam a nossa evolução. O que são crenças, mais uma vez? São aqueles pensamentos, aonde que está realmente a nossa raiz financeira. E dentro da contabilidade pessoal financeira, não basta somente olhar para os números, a gente precisa levantar as raízes para conseguir mudar comportamento.
Faz sentido para você? É claro que isso tem uma conversa aí com a psicologia, no meu caso tem uma conversa com o psicodrama, tem uma conversa com o coaching, tem uma conversa de educação financeira, tem conversa com outras áreas além da contabilidade para nós conseguirmos fazer esse tipo de aplicação e pegar, né, como se fosse uma plantinha assim que a gente tira do vaso com a raiz, fazer esse movimento junto com esses conceitos. Tem um outro caso aqui também que eu fui buscar e aprendi ao longo desse caminho, que aqui no Brasil tem o analfabetismo financeiro, né? Veja só, lá na década de 1990, eu já trabalhava, lembro dessa época, quero motivar você aí a lembrar, né? Era a época da inflação alta. Então, na época da inflação alta, existia aí uma demanda de urgência, né? Então, sai correndo e compra, recebeu o salário, vai lá e compra todo o supermercado hoje, leva, estoca em casa, porque não dá para a gente esperar que esse período passe, porque nós precisamos usar o dinheiro hoje. Isso gerou no povo brasileiro a urgência, a necessidade de consumir já, de consumir agora. Na década de 2000 veio o crédito fácil, né? Todo mundo podia fazer financiamento, recebíamos cartão de crédito em casa, a gente ainda recebe. Mas com essa crédito fácil e a necessidade de consumo, isso virou praticamente uma bomba. E essa explosão se vê até hoje com muitos endividamentos. Então o brasileiro pegou dinheiro de terceiros e saiu correndo para comprar. Faz sentido para você? Espero que você não esteja nessa situação. Se está, saiba que você pode sair, senão você pode ajudar muitos clientes que estão nessa situação. A outra questão aqui, né, segundo o Ricardo Amorim, o Brasil é um país de Antônios. O Antônio é aquele funcionário que eu falei, né, o funcionário lá daquela multinacional, daquela empresa, ganha bem, então tem o carrão, tem o seu apartamento legal, né, vai para todas as baladas, vive muito bem, mas está cheio de dívidas. Ele deve o apartamento, ele deve o carro, deve o cartão de crédito, deve cheque especial. Então, muitas vezes, esse tipo de comparação com os Antônios se dá através das redes sociais, por exemplo, onde a gente olha e pensa, né, nossa, o cara aqui tá bem, será? É um ponto de interrogação, né? Então, observar que esse meio social em que o cliente vive é necessário também para a gente conseguir essa avaliação frente ao que ele precisa buscar. Vamos seguir? Terceiro ponto aqui, né? Então, o terceiro ponto de o que eu precisei buscar, como que eu saí daquele ponto de interrogação? Qual o alinhamento disso com a contabilidade? É quase como uma colcha de retalhos. Você já teve uma colcha de retalhos? Já viu a sua avó, a sua mãe fazendo uma colcha de retalhos? Cada pedacinho precisa ser conectado com o outro pedacinho para que se construa um objeto. Então, eu comecei a fazer conexões, né? O nosso fluxo de caixa na contabilidade, que é aplicado para empresas, bom, isso vai ajudar o cliente a entender sobre entradas e saídas financeiras pessoais lá na sua conta. Registros numéricos é importante. A gente tem aí o livro diário, né? O registro diário, faz os lançamentos, débito e crédito. Sim, é importante para a identificação de custo de vida. Então, explicar como que se faz um registro para daí chegar num relatório, uma DRE simplificada, né? É importante para que esse custo de vida venha à tona da pessoa que está sendo atendida através da contabilidade financeira pessoal. Balanço patrimonial, de que forma? Análise financeira pessoal, então ativo, passivo, o que você tem de patrimônio hoje, isso faz parte, então, de um processo de evolução financeira quando o cliente está, então, disponível para olhar para tudo isso. Espero que faça sentido para você. Para mim, faz todo sentido e toda conexão. E aqui eu tenho, então, uma contadora que me inspirou, né? Que foi uma das minhas musas que me ajudou a sair daquela dor, daquela situação difícil em que eu não conseguia me conectar com o meu propósito pessoal e conectar isso com a contabilidade. Ela se chama Sharon Lester e ela é coautora do livro Pai Rico, Pai Pobre. Sempre que se fala em Pai Rico, Pai Pobre, se fala em Robert Kiyosaki. Mas ela tá ali, o nome dela tá ali pequenininho. Sharon Lester é coautora e também contadora. Olha só que legal. Beba água aí também para hidratar o seu corpo. E Sharon, ela tem uma frase que eu gosto muito, extraída do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ela diz o seguinte:
Fiquei incomodada ao perceber o pouco conhecimento dos princípios básicos de contabilidade de investimentos por parte dos adultos. Eles não conseguiam ver com clareza a relação entre suas demonstrações de renda e os seus balanços. Então, eles não conseguiam conectar o quanto ganhavam com, por exemplo, um balanço financeiro pessoal que se faz aí para pessoa física. Não percebiam o impacto das suas ações em seu fluxo de caixa. Acabavam gastando mais do que ganhando e fazendo aquela mistura toda. E nada melhor do que um profissional da contabilidade para ajudar a clarear essas contas. E aí, eu quero te convidar a assistir esse vídeo aqui comigo agora, né? No item 4, depois de pensar, de elaborar conhecimentos novos, de entender essa teoria da Sharon, eu precisei pensar fora da caixa. Vamos ver se você também já pensa fora da caixa. Você já viu esse exercício aqui? O desafio dos 9 pontos. O objetivo é unir os 9 pontos através de 4 segmentos de reta sem levantar a caneta do papel. Se você nunca fez, eu vou te pedir para pausar esse vídeo e fazer esse teste para ver se você consegue fazer isso. Então, olha ali, ó, são 9 e você tem que fazer 4 retas. Vamos ver se você consegue? Dá um pause nesse vídeo e tenta, e depois volta aqui na palestra. Já pausou? Já voltou? Vamos lá, vamos ver se essa é a alternativa certa. Acredito que ainda não, né? Porque o nosso cérebro sempre pensa da maneira de ficar dentro da caixa, porque se nós vemos essa figura ali que está se mostrando, pode ser uma caixa. A gente pode pensar nela como uma caixa. Vamos ver se essa é a maneira correta já? Ainda não. Já assisti o vídeo ainda há pouco. Deixa eu ver se eu consigo acelerar aqui o vídeo. Aqui, vamos ver um pouquinho mais rápido. Ainda não foi dessa vez. Vamos verificar se é dessa. Opa, eu acho que está surgindo aqui uma possibilidade de dar uma sugestão. Olha só. Pense fora da caixa. Olha isso. 3. Opa. 4. Percebe que muitas vezes a gente precisa sair totalmente para fora da caixa para achar a alternativa certa? E isso, então, faz parte da nossa vida enquanto contadores, usar essa criatividade a nosso favor para que a gente tenha essa saída da caixa. E esse sair da caixa para ajudar o cliente, eu entendi a partir do livro de Robert Kiyosaki e de Sharon, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu precisava ajudar os meus clientes a saírem da esteira ergométrica financeira. O que para eles chamam de corrida dos ratos. Vou falar para você, você já viu alguém assim? Anda, recebe o dinheiro, consome. Aí é bom consumir, né? Então ele anda um pouquinho mais rápido para gerar um pouquinho mais de dinheiro, sai e consome. Aí ele trabalha mais rápido, mais dinheiro, mais consumo. Assim é a roda dos ratos, assim é a nossa esteira ergométrica financeira. Quando a pessoa sai dali, aonde que ela está? Exatamente no mesmo lugar, só que muito cansado, não tem uma evolução patrimonial. E é sobre isso que é a contabilidade financeira pessoal, ajudar essa pessoa a sair de cima dessa esteira dos ratos, da corrida dos ratos, dessa esteira ergométrica financeira, para evoluir financeiramente. Como quinto passo, aqui, né, depois dos meus questionamentos, do meu ponto de interrogação, essa outra visão de contabilidade financeira pessoal bateu muito forte aqui para mim, lá do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele traz que um ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso e um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Esse é o padrão do comportamento de quem trabalha pelo passivo. Então, tem uma renda, né? Chegou ali a renda no campo de cima. E nós temos as despesas. O que é a despesa, por exemplo? É uma compra de passivo. Então, despesa com automóvel é uma compra de passivo, se o automóvel serve somente para lazer, por exemplo. Esse automóvel vai gerar mais despesa, como combustível, IPVA e tudo mais. Então, essa renda vai ser retroalimentada pelo passivo. Vai ser coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Em contrapartida, você pode ter comportamentos ativos. Ou seja, o seu salário entra,
você compra ativos, como por exemplo um imóvel para aluguel, e esse rendimento do imóvel incorpora na sua renda novamente. E assim você vai alimentando financeiramente de uma maneira saudável a sua vida financeira pessoal. Beba água. Faz sentido para você? Espero que sim. Bom, aí entra o sexto passo, né? Dentro de tudo isso, dos meus pontos de interrogação, o sexto item lembra Luca Pacioli. Por quê? Porque os débitos e os créditos, para mim, eles têm toda uma lógica como as escolhas e as consequências. Então, se eu tenho uma escolha agora, ela vai ter uma consequência de futuro. Precisa ter essas duas pontas. E o débito e crédito, para mim, é muito perto disso. E aí entra o trabalhar o comportamento. Eu gosto muito desse princípio da riqueza de T. Harv Eker, do livro O Segredo das Mentes Milionárias. Ele diz o seguinte, que dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado e o seu peso também é resultado. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Isso é muito débito e crédito, isso é muito contabilidade. E quando nós conseguimos passar isso para o cliente, mostrando, olha, você está colhendo aquilo que você plantou. Se você quer resultados diferentes lá na frente, você precisa mudar a sua vida financeira, isso é como um grande clique para que ele realmente tome decisões diferentes e assertivas na sua vida. Espero que esteja fazendo sentido para você. Eu quero que depois você me conte, através das minhas redes sociais, como que esse conteúdo chegou até você. E aí, dentro disso, né, desse débito e crédito, escolhas e consequências, resultados e colheitas, eu trago sempre para o cliente essa noção de um GPS financeiro, um direcionamento. Então, aonde que você está financeiramente falando e para onde você deseja ir financeiramente falando. Esse ponto A e ponto B tem muito a ver com a metodologia do coaching, que é uma das metodologias base do meu trabalho. E quando o cliente começa a observar esse ponto B como uma possibilidade, ele consegue também mudar a sua vida financeira pessoal, atual e principalmente as escolhas que ele faz em cima do seu dia a dia. Ajudando então os clientes a se tornarem protagonistas da sua vida financeira. Ou seja, os responsáveis pela história financeira. Então, deu de terceirizar, deu de dizer que a culpa é do governo, deu de dizer que ganha pouco, deu de dizer isso, deu de dizer aquilo. É hora de sentar na cadeira do protagonista e dizer quem manda na minha vida financeira sou eu. Se eu não estou satisfeito com o meu salário, eu vou fazer uma renda extra, eu vou procurar um outro trabalho, mas eu preciso me mexer para que essa vida financeira que eu quero e que eu desejo lá naquele ponto B venha realmente, de fato, acontecer. E sétimo item, aqui já estamos finalizando, sétimo item que eu trabalho aqui nessa metodologia, depois desse monte de ponto de interrogação que surgiu, é essa mudança da mentalidade do cliente, mudar, virar essa chave, ajudar o cliente a virar essa chave. Então perceba que é muito mais do que a contabilidade está aí dentro dessa base, mas é também ajudar o cliente em outros aspectos, por isso o pessoal no final, né? Entrar em outras searas, agregar conhecimentos, e eu tenho certeza que você vai ser um mestre fazendo isso, ajudando seu cliente a isso. Dentro dessa mudança de mentalidade, ao longo do meu trabalho, eu consegui separar aí os clientes em dois grupos. Então, quando eu começo a atender um cliente, eu já sei se ele está do lado de cima desse ponto zero. Então, para mim, tem uma linha divisória em que abaixo dessa linha estão as pessoas numa escala negativa, que vai de -1 a -10, são os pagadores de conta, e isso é facilmente identificado. É só perguntar qual é o seu nível de satisfação frente ao dinheiro. Se pudesse ir do +10 até o -10. Quando a pessoa fala, meu nível de satisfação é -6, não gosto da minha vida financeira, isso está dizendo que ele está na escala do pagador de contas. Agora, existem muitas pessoas prósperas que também procuram por esse serviço, são aquelas pessoas que realizam sonhos, mas percebem que podem evoluir ainda mais. E aí, esse nível de comprometimento deslancha ainda mais rápido do que aqueles que têm uma escala maior aí para ser evoluído, né, para seguir e para subir. Eu quero que você perceba que esse trabalho vai muito além de fazer contas, né? Então, claro que a gente precisa passar para o cliente que ele precisa ganhar mais e gastar menos, ele tem que investir para o futuro, né? Muitas vezes as pessoas investem pela sobra, precisa viver de maneira próspera. Isso é o que eu prego, isso é o que eu vivo e isso é o que eu
faço para os meus clientes? Você vai descobrir aí qual é a sua maneira de ajudar o seu cliente de uma maneira pessoal aí no seu dia a dia, diretamente com esse atendimento. Essa é a forma como eu lido aqui. Dentro dessa administração financeira pessoal, eu quero trazer essa observação, né? Que eu trabalho com um conceito, e você pode trabalhar aí também com esse conceito, que é o seguinte: a gente faz sim planilhas, a gente faz elaboração, a gente faz contas, mas em primeiro lugar vem o investimento nos sonhos. Então, esse levantamento do ponto B, da onde que o cliente quer chegar, o que ele deseja para a sua vida financeira, vem antes de qualquer tipo de sobra. Então, eu tenho a minha entrada do período, salário, comissão pro labore, eu tiro para investir nos meus sonhos, aí sim eu vou pagar o custo de vida familiar ou pessoal, e a partir das sobras vai ter que encaixar ali prestações, financiamentos, parcelas e tudo mais. Essa vida financeira, dessa maneira, fica muito mais organizada e mais fácil de se dar e de se ter esse resultado aí no final do mês. Bom, como oitavo item aqui, né, que eu acho que essa foi a minha grande descoberta ao longo desses 22 anos, eu estou trabalhando com isso, comecei ali a partir daquele bloco de perguntas na minha mente, em 2006 eu virei essa chave aqui da minha própria mentalidade, né, e consequentemente do meu negócio, criando essa forma de pensar contabilidade de maneira diferente. Eu percebi que isso é para mim. Então, eu quero dizer para você, é necessário que você perceba se esse formato é para você. Porque primeiro você precisa viver a contabilidade financeira pessoal. Isso tudo precisa fazer sentido na sua vida. Você não tem como atender um cliente se você está com a sua vida financeira pessoal uma bagunça. Então, primeiro você precisa viver, para depois você conseguir ajudar o seu cliente e, claro, consequentemente, vender esse serviço. E eu tenho acompanhado, tem muitas pessoas interessadas nesse produto, interessadas nesse serviço e que fazem questão de pagar e pagar bem por essa remuneração, como uma consultoria, um acompanhamento. Essa foi contabilidade financeira pessoal, uma forma de pensar diferente a contabilidade a partir desse formato pessoal, 1 a 1, desse atendimento. Aliás, não só 1 a 1, né? Já fiz esse mesmo trabalho em grupo e dá muito resultado. Ensino isso em pós-graduação, dá muito resultado também esse formato de ver diferente, de ensinar outros alunos também buscando essa forma de se aprofundar, essa forma de vender esse conhecimento para outras pessoas. Resumindo aqui o passo a passo dessa contabilidade financeira pessoal, pensando contabilidade de maneira diferente. Primeiro de tudo, entenda as necessidades, qual é a dor que você vai resolver. Segundo passo, busque conhecimentos. Terceiro, qual é o alinhamento disso com a contabilidade, com a sua forma de ver contabilidade. Renove seus conhecimentos e saia totalmente da caixa, né? Pense diferente. Tem aí uma outra visão, que é essa contabilidade financeira pessoal, né? Se conecte com isso e veja se isso faz sentido para você. Trabalhe o comportamento, seu comportamento e o comportamento do cliente. Mude a sua mentalidade primeiro e depois ajude o cliente a mudar a mentalidade dele e perceba se isso tudo é para você. Viva na sua vida para depois oferecer para outras pessoas. Eu gosto dessa frase para encerrar, dizendo que nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Uma frase de Tony Robbins, um dos meus mentores também, adoro os livros dele. E eu quero te perguntar, fez sentido para você essa fala? Se isso, de alguma forma, nos conecta de o que você precisa decidir nesse momento. Eu quero te convidar, se necessário, pause esse vídeo, a escrever sobre esse tema, escrever sobre esse assunto, o que fica dessa minha fala e de que forma você pode aplicá-la aí na sua vida. Quero te convidar a me acompanhar, sempre trago conteúdos relacionados à evolução financeira, prosperidade empreendedora, dentro do meu Instagram, @marlisealvesoficial. Vou ficar muito feliz se você entrar lá, começar a me seguir e ainda me responder essa pergunta que está ali em cima. O que fica para você aqui dessa fala? Aguardo você por lá. Desejo que tenha uma excelente jornada aqui no Pense Contabilidade. E eu quero dizer para você, conte comigo para aquilo que você precisar. Você sabe onde me encontrar? Já passei ali, @marlisealvesoficial. Vai ser um prazer te rever pelas redes sociais. Até a próxima!